Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre os arrozeiros de Tapes. Em 1900, o povoado do Porto de Tapes, segundo distrito da Vila das Dores, não tinha mais do que algumas poucas dúzias de casas e, no máximo, uns 200 moradores. Foi nesse cenário que alguns proprietários de terra decidiram transformar campos de pastagem em lavouras e deram início ao cultivo do arroz. Em poucos anos, as maiores propriedades já produziam em grande escala. Em 1920, os produtores já reuniam-se em grupo para discutir questões e demandas coletivas, comuns a todos eles. E, na sequência, formalizaram a criação de uma associação rural, sob a liderança de Euclides Batista, o seu quidinho. Com o tempo, o crescimento da atividade levou à transformação da associação. E em 20 de outubro de 1967, surgiu o Sindicato Rural de Tapes, sob a presidência do produtor Valdemar Scherer. Uma entidade de classe que sempre teve uma importante presença, voz e voto no cenário agrícola do Rio Grande do Sul. E entidades estaduais, como a Farsul, Federasul e IRGA, logo tiveram que acostumar-se com a presença inquieta dos produtores de Tapes. Os líderes e presidentes do Sindicato Rural de Tapes sempre falaram alto e se fizeram ouvir também em Brasília e em todo o país. Não foi à toa que o primeiro movimento agrícola do Rio Grande do Sul foi liderado pelos arrozeiros de Tapes, ganhando os noticiários nacionais. E em 1986, o setor produtivo gaúcho invadiu a esplanada dos ministérios na capital federal, tendo à frente tapenses conhecidos nossos. Em 2005, numa outra demonstração de força e unidade, pela primeira vez na história do país, os produtores fecharam a BR-116, principal via de circulação da economia nacional, em defesa da orizicultura. Um feito inacreditável. Desde que foi apresentada a maior produção de arroz do estado, 100 anos atrás, o grupo de produtores de Tapes tornou-se emblemático na agricultura do Rio Grande do Sul. Não seria nenhum pecado citar pelo menos um nome para ilustrar esse histórico. No final dos anos 80, numa determinada manhã, o jornal Zero Hora alardeava na capa a notícia de que os produtores gaúchos haviam chegado a Brasília para negociar com o governo. Não lembro o que dizia a manchete, mas aquela foto enorme de Alaor Pastoriza Ribeiro, líder da comitiva tapense, apontando o dedo na cara do ministro da Agricultura, é inesquecível. A cultura do arroz fez surgir em Tapes grandes empresas arrozeiras individuais com seus impressionantes engenhos. Podemos citar, por exemplo, a Arrozeira Mercantil Arroz, que foi uma das maiores potências da economia agrícola do Rio Grande do Sul por muito tempo. Outro exemplo significativo foi a implantação da primeira experiência de cooperativismo de Tapes, a Cooperativa Agrícola Mista Tapes Arroz, que reunia produtores associados. Até mesmo os produtores de mostardas atravessavam a lagoa e traziam seu arroz para ser beneficiado e comercializado aqui. Nos dias atuais, uma nova experiência foi realizada pela cooperativa criada no assentamento Lagoa do Junco, produzindo arroz associado à criação de carpas, o único experimento desse gênero conhecido. Outro fato importante relacionado ao arroz foi quando o Dr. José Loureiro da Silva, proprietário de terras e produtor em Tapes, prefeito de Porto Alegre por 2 vezes, foi convidado pelo presidente Getúlio Vargas para assumir o cargo de diretor de crédito do Banco do Brasil e criou a primeira linha de crédito federal para a orizicultura, que depois foi estendida para outras culturas e a pecuária. Nos dias atuais, 70% de todo o arroz que é comercializado e consumido no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. E os arrozeiros de Tapes têm uma participação destacada nisso. Uma atividade que se consolidou com grande porte e sustentou a economia do lugar por muitas décadas. Além de produtivos e organizados, os arrozeiros de Tapes sempre foram também orgulhosos. Temos que lembrar que seus pioneiros não surgiram só como grandes, mas como os maiores.
Em Tapes, no século XX, formou-se uma sociedade arrozeira, numa cidade arrozeira com uma economia arrozeira. O arroz mudou tudo, e os arrozeiros de Tapes desencadearam um processo socioeconômico que anunciava uma grande receita, emprego e renda e oportunidades de negócio, o que resultou no sucesso da terra do arroz. Arrisco dizer que boa parte dos tapenses nunca viu de perto um cacho de arroz, o ouro branco que está na mesa de todo mundo e que, historicamente, tem seu berço em Tapes. Por falar nisso, alguém me convida para comer um carreteiro? O arroz está na mão. Continue seguindo as histórias de Tapes antes de ontem. Comentem e compartilhem com seus contatos. Nos vemos na próxima.